Olá, queridos, Deus abençoe. Tudo bem por aí? Querido, eu espero que sim. Mas se não tiver, Deus manda lhe trazer hoje uma reflexão com esse tema: decida vencer. Decida vencer diante dos seus medos. Decida vencer diante dos obstáculos da vida. Decida vencer diante das inseguranças. Decida vencer. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos garante que Ele estaria conosco todos os dias. Então, se você precisa de alguém que caminhe com você para que você vença, você já tem. Só basta agora a sua posição. Mas quando a gente vai analisar as características dos vencedores e as características dos perdedores, se você parar para refletir, você vai ver que tem uma característica que é primordial nos vencedores. Embora muitas vezes, muitos vencedores não têm nem a habilidade para poder chegar a alcançar a vitória em certas áreas. Aí você às vezes já se pegou pensando, falando, poxa, mas fulano, ciclano tem mais habilidade do que Bertano. E ele alcançou a vitória e fulano desistiu no meio do caminho. O que acontece? Se a gente for parar para pensar, refletir sobre essas características dos vencedores e dos perdedores, você vai ver, assim como eu refleti, que há algo que é primordial para se alcançar a vitória, que é a persistência, a perseverança. Porque mesmo que você não tenha a total habilidade para alcançar o seu objetivo, se você perseverar, querido, Deus vai enviar as pessoas com habilidades no qual você não possui para poder complementar e te ajudar a alcançar a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Lembre-se, Jesus está com você em todos os tempos. Só basta você decidir que você quer vencer. E com certeza Ele vai com você. Mas quando eu estava refletindo nesse tema que o Senhor me deu antes da gente ressaltar alguns personagens da sua trajetória de vida, porque muitos começaram muito bem, dignos de aplausos, mas o término da sua vida foi triste. Ou vice-versa. Muitos começaram de forma que, se a gente parasse para analisar, a gente falar, isso daí não vai dar certo. E o término da sua vida terminou digno de aplausos. Então a gente também reflete, assim, analisa que nem tudo que começa muito bem termina muito bem, ou vice-versa, não é verdade? Mas quando a gente se depara com esse tema, decida vencer, no qual é uma decisão, no qual envolve dedicação, perseverança, desafios a ser enfrentados, né? Eu lembro de um personagem bíblico que foi discipulado por Moisés, um professor de peso, não é verdade? Pois é, Josué foi discípulo de Moisés. E ali estava chegando o término da vida de Moisés, aquilo que Deus estava fazendo através de Moisés para liderar aquele povo. Mas Moisés tem que falecer. Acabou o momento de Moisés. E agora entra o momento de Josué. Que grande responsabilidade, mas que grande honra, mas que grande desafio. E o que Deus falou para Josué naquele momento de grande desafio? Qual tinha que ser a atitude de Josué que agradasse a Deus diante de um grande desafio? Vamos analisar rapidamente? Para a gente dar sequência a esse tema, decida vencer? Então, eu gostaria que você abrisse rapidamente a sua Bíblia no livro de Josué, tá bom? Eu vou pincelar alguns versículos a partir do capítulo 1, verso 1. E diz assim: Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo está morto. Prepara-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo,
e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. Verso 6. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometia dar aos pais deles. Verso 7. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Verso 9 do capítulo 1. Não foi isso que eu lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Aí no verso 10, olha o que acontece. Então, Josué deu ordens aos chefes do povo, dizendo... Então, e ali a narrativa bíblica segue. Então, diante do que Deus falou com Josué ali naquele momento, encorajando, fortalecendo a tomar uma decisão. É como se Deus estivesse falando na linguagem de hoje para Josué: decida a guerrear, decida a vencer. Seja forte, não temas, seja corajoso. E o vídeo de hoje é para dizer isso para você. Decida a vencer. Seja forte, seja corajoso. Querido, eu quero dizer uma coisa para você, que nós só sabemos que somos fortes quando a única solução diante de certas situações adversas na nossa vida é ser forte. Então você toma essa palavra que Deus deu a Josué para a sua vida. Diante dos obstáculos, não tema. Seja forte e corajoso. Tome posição. E quando você decide a vencer, eu quero vencer independente dos obstáculos. Eu vou vencer independente dos meus medos. Eu vou vencer independente das afrontas e das adversidades. Querido, Deus vai com você. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia, querido, ela está repleta de exemplos de pessoas que começaram bem a sua caminhada, mas que no decorrer ali, sabe, do caminho, desistiram de continuar acreditando que era possível. A Bíblia está repleta de personagens que o seu começo, você olha assim, nossa, olha o que ele é, olha o que ela é. Mas muitos exemplos que nem tudo que começa bem termina bem. Tudo é uma decisão. Tudo é uma escolha. Mas antes de eu falar de alguns personagens bíblicos, que eu também vou ressaltar no próximo vídeo, hoje a gente só vai pincelar, eu gostaria de te relembrar, lá nos primórdios, sabe? Um personagem bíblico, Lúcifer. Lembra o anjo de luz? Pois é. Como é que ele começou, antes de ele ser o diabo, o acusador, o nosso adversário? Como é que ele começou? A Bíblia ressalta, né, que ele começou como querubim e terminou o quê? Como demônio, né? Como algo asqueroso, nojento, cruel. Era algo esplêndido, lindo, perfeito e terminou em algo asqueroso. Lembra também de Judas Iscariotes? Começou como discípulo. Entre os 12 ali, os 12 apóstolos, ele se encontrava entre os 12 apóstolos. Ele estava lado a lado com Jesus, compartilhando o pão, bebendo do vinho, compartilhando dos ensinamentos de Jesus. Começou como discípulo de Jesus. Grande honra, grande cargo de peso. E como é que ele terminou? Como um traidor. Começou como um discípulo e terminou como um traidor. Saul, lembra de Saul?
Pois é, o primeiro rei de Israel, Deus o exaltou entre o povo, né? Mas devido à desobediência a Deus e ciúmes de Davi, lembra? Ficou perturbado. Como é que ficou? Perturbado por um espírito mau que Deus o enviara, lembra? Pois é, juntando também com as perseguições dos inimigos, né? Os filisteus contra ele, contra Saul e seus filhos. Sabe qual foi o final de Saul? Era ungido do Senhor o começo. A sua história começou digna de aplauso. O ungido do Senhor, o escolhido do Senhor para liderar o povo. Terminou de forma trágica. Pegou a sua própria espada e se lançou sobre ela. Está lá em 1 Samuel, capítulo 31, verso 4. Ele mesmo assassinou a sua própria vida. A sua cabeça foi cortada pelos seus inimigos, pelos filisteus, e o seu corpo serviu como troféu para os seus inimigos. 1 Samuel, capítulo 31, do 9 ao 10. Era ungido do Senhor. Começou sendo exaltado por Deus, liderando um povo. Terminou de forma deprimente, sendo oprimido pelo espírito mau que o atormentava, perseguido pelas nações inimigas, se matou e ainda por cima, depois de morto, os filisteus foram lá, cortaram sua cabeça, pegaram o seu corpo e penduraram como um troféu. Que tristeza. Começou muito bem, mas terminou de forma trágica. Saul começou como ungido do Senhor e terminou como chacota. É muito triste. É muito triste. Mas tudo, o declínio de Saul, o declínio de Judas Iscariotes, o declínio, querido, de Lúcifer, tudo começou com uma decisão. Por isso, no dia de hoje, decida, mas decida a vencer. Decida a continuar fazendo o que ocasiona você a conquistar a vitória. Decida de uma vez por todas que você não vai mais ficar se vitimando. Decida de uma vez por todas que você com Jesus é forte. Decida de uma vez por todas a não temer diante dessa luta, porque Deus está com você. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo é uma decisão. Mas eu queria ressaltar com você algumas frases para a gente poder terminar essa reflexão. A primeira é: nós fracassamos por causa das atitudes que tomamos diante das crises. Então, tudo tem a ver com a decisão que você toma. A posição que você se coloca diante daquela luta que você está enfrentando. Atitudes corretas são cruciais para a manutenção do entusiasmo. As atitudes que você tem que tomar diante dos desafios é fundamental para te estimular a prosseguir ou para te desanimar. Tudo é uma escolha. Outra frase que eu quero refletir com você diz assim: as escolhas que fazemos formam o leme que controlará a jornada rumo ao triunfo. Tudo é uma escolha. Até para decidir a vencer na vida, você tem que escolher. Não aceite ser menos do que pode ser. A palavra do Senhor fala: eu é que sei o pensamento que tenho de vós. Deus é que sabe o pensamento que tem de você. E muitas vezes você está pensando algo de você menos do que você é. Se você realmente quer saber quem você é, corre para as Escrituras. Converse com Deus, porque Deus vai te revelar quem você é. E muitas vezes, querido, você vai se surpreender. Porque você tem mais força do que você pensa que tem. Porque Deus está com você. Você tem mais capacidade do que você imagina. Você tem mais perseverança do que você pensa que não tem. Depende de você. E para terminar, querido,
eu queria dizer algo para você, que a fé não nos dá escolha. Ou acreditamos que é possível, ou ela morre. Por que eu estou afirmando essa frase para você? Eu vou repetir. A fé não nos dá escolha. Ou acreditamos que é possível você conquistar isso que você almeja, ou ela morre. Por quê? Porque Hebreus, capítulo 11, verso 1 diz assim: pois a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. É você ter certeza daquilo que você está esperando. E quando você tem certeza daquilo que você está esperando, você tomou uma decisão de vencer. Você tomou uma decisão de vencer. Quando você toma uma decisão de perseverar, você está tomando atitudes para vencer diante dessa calamidade, diante desse obstáculo. Então, a fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção é a certeza absoluta de fatos que não se veem. Você não está vendo, mas você está convicta. Louvado seja o nome do Senhor, que você vai receber. Você decide vencer. E você não deixa que nada venha ofuscar esta visão. Querido, que Deus possa colocar os nossos olhos nele, porque ele é o nosso autor e consumador da nossa fé. Que o Senhor Jesus continue abençoando a sua vida. Que essa reflexão breve para poder te alertar que em muitos momentos você não está prosseguindo, não porque Jesus não está te ajudando, é porque você não decide vencer. Diante das lutas, diante das lágrimas, diante dos obstáculos, diante do medo, vença. Decida a vencer. Levante-se, prossiga, caminhe mais uma milha. Acredite de novo. Louvado seja o nome do Senhor. Não desista. Faça aquilo que é certo, mesmo sem vontade. Continue acreditando, porque isso é que agrada ao Senhor. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, que você possa ter um final de semana lindo, maravilhoso. Mas lembre-se, você quer chegar lá? Você quer alcançar aquilo que almeja o seu coração? Então decida hoje. Tome uma posição de fé. Decida a vencer. E Deus vai com você. Eu estarei orando para que Deus possa avivar o nosso coração, porque Ele é poderoso e Ele faz infinitamente mais do que pensamos e imaginamos. Que o Senhor Jesus possa continuar completando no seu coração aquilo que Ele ministrou, querido, no seu coração através dessa reflexão. Vamos orar? Querido Deus, queremos te pedir, Senhor, que o Senhor possa fortalecer o nosso coração, possa nos dar coragem, nos levantar assim como tu fizeste com Josué. Ser tu forte e corajoso. Deus, que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor possa nos dar um espírito, Senhor, valente, um espírito, Senhor, ousado para prosseguir e não desanimar diante dos obstáculos. Senhor, que possamos confiar, Senhor, que aquele que começou a boa obra é fiel para completar até a volta de Cristo Jesus. Seja exaltado na nossa vida, porque Tu é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Obrigada, Jesus, porque o Senhor não desiste de nós. E se do outro lado do vídeo tem alguém, Senhor, que já chutou o pau da barraca, já desistiu, que no dia de hoje essa pessoa, Senhor, possa se levantar, aleluia, em nome de Jesus, e tomar uma decisão de fé, que quer continuar prosseguindo, porque quer alcançar, Senhor, aquilo que ela tem colocado no altar. Decida que nós, no dia de hoje, possamos tomar essa atitude de querer vencer em Cristo Jesus. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. E até a próxima com mais um vídeo, no qual estaremos ressaltando um personagem. E aí?
Será que todo mundo que começa bem termina bem? Ou vice-versa? Vem comigo. Até a próxima com mais um vídeo. Deus abençoe a sua vida.